Convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. Pai Santo, nós pedimos a Tua bênção sobre essa reunião. Pedimos que o Senhor nos dirija nesse momento em que estaremos diante da Tua palavra. Teu Espírito seja sobre mim, sobre essa congregação, de modo que ouçamos como aqueles que aprendem. Pedimos que toda distração, todo pensamento vão, seja colocado debaixo da obediência de Cristo, ó Deus, de modo que tenhamos os nossos ouvidos abertos, os nossos olhos iluminados, ó Deus, nosso entendimento, Senhor, ampliado, Senhor, para que possamos, ó Deus, aprender de Ti, ó Deus, e receber a Tua palavra com temor em nosso coração. Pedimos em nome de Jesus. É uma realidade de que tudo que diz respeito às bênçãos espirituais é necessário dedicação. Nós não alcançamos nada de Deus agindo de maneira despreocupada ou relaxada. A vida cristã, ela é um caminho vivo. E muitas vezes nós acabamos nos acomodando com a porção que nós já alcançamos e entramos naquilo que nós achamos ser uma estagnação. Mas não há estagnação neste caminho. Ou nós progredimos ou nós regredimos. E aqui essa passagem nos fala desse caminho dessa progressão que deve ser o normal do crente. Infelizmente nós acabamos nos acostumando com uma vida rasa. No último domingo nós ouvimos sobre o discipulado, e é perfeitamente verdadeira a afirmação de que nem todos os cristãos são discípulos. Você pode ser um cristão acomodado, um cristão raso, e ainda que eu não possa dizer que a salvação pode ser perdida, eu posso dizer que você só tem segurança se você estiver no caminho do discipulado. É a única segurança para você e para mim. Amém. Nós vamos ler esse texto aqui, exatamente essa afirmação, de que só há segurança de não cair se nós estivermos progredindo espiritualmente. Se você estiver acomodado, achando que já tem alcançado de Deus tudo, você é um candidato a cair. É grave, irmãos. Verso 3 diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo
o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Então, da parte de Deus, já está pronto. Ele já nos deu tudo. Mas nós vamos ver que há uma parte que lhe cabe, que demanda esforço, que demanda dedicação. Pelas quais, ou pela sua glória e virtude, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, este progresso, este caminho, ele é um caminho para aqueles que já escaparam. Amém? Da mesma maneira que para você ser um discípulo, você primeiro precisa ter nascido de novo. Não há discípulo não convertido. Como aqui também não há como trilhar esse caminho se você não escapou da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então aqui ele começa dizendo: visto como o seu divino poder, seu de quem? De Deus Pai. Amém? Ou de Jesus. Pedro não é claro aqui, mas nós não precisamos ser dogmáticos nisso. É o poder de Deus Pai ou o poder de Jesus, seu Filho? Divino poder. Aqui diz, visto como seu divino poder. Divino poder, irmãos, faz referência ao ser de Deus e tudo quanto pertence a Deus. Amém? O ser de Deus e tudo quanto pertence ao seu ser de Deus está aqui dentro dessa expressão divino poder. Tudo que diz respeito à vida e à piedade já nos foram dados pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Tudo que diz respeito à vida e à piedade, tudo é tudo. Amém, irmãos? Amém. Então, da parte de Deus, nada ficou faltando daquilo que é necessário para a vida e piedade. Nada. Vida e piedade. A vida é a própria vida de Deus, a vida eterna. E a piedade é a maneira de viver e expressar essa vida. Então, tudo que diz respeito à vida e à maneira de viver e expressar essa vida, já nos foi dado em Deus, já nos foi provido, já está ao nosso alcance. Então, ninguém pode acusar a Deus de que não tem condição de viver e de trilhar este caminho. Amém. Ninguém pode dizer isso. Porque todas as coisas já nos foram dadas. Amém? Amém. Então, vida e piedade. Aqui diz que Ele nos deu
e Ele continua nos dando. Essa palavra que nos deu, ela tem um sentido de continuidade. Irmãos, o nosso Deus é uma fonte inesgotável. Aquela fonte que o Senhor Jesus disse que quem dela tomasse, disse para a mulher samaritana, não voltaria a ter sede. É uma fonte que salta para a vida eterna. Amém? Esta é a qualidade de vida que Deus proveu para nós, uma vida interminável, uma vida que não se extingue, uma vida que de fato satisfaz. Amém? Então, Deus quer que nós vivamos esta vida. Deus quer que nós vivamos para o honrar, para o servir, para o amar, e Ele concedeu todo o necessário para vivermos desta forma. Amém, irmãos? Então nós temos acesso a isso. E nós alcançamos isso pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Essa palavra conhecimento nós vamos ler muito em 2 Pedro. Porque essa é uma carta que ele escreveu, entre outras coisas, para combater o gnosticismo. Que falava de um conhecimento, mas não um conhecimento de Deus experimental, aquele conhecimento de vida, mas um conhecimento que ficava no campo da mente. Não um conhecimento que transformava e transforma. Então, todo o necessário para nós desfrutarmos dessa vida e para servir a Deus, todo o necessário Ele nos concede pelo conhecimento dEle. Amém? Então, essas dádivas nós tomamos posse à medida que mais o conhecemos. Por isso, o conhecimento de Deus é algo vivo, não é algo estagnado, não é algo que você aprende na academia. Amém? É algo que você conhece e experimenta por andar com Deus. E aqui diz que Ele nos chamou pela sua glória e virtude. Deus nos chamou. Graças a Deus. Ele que é quem chama. E a única coisa que nós fizemos foi ter dado uma resposta de fé ao seu chamado. Isso, irmãos, não é obra. Isso não é participar na salvação, contribuir com a salvação. Não, eu, pelo menos, acredito assim, particularmente acredito assim, que Deus deu fé suficiente a qualquer pessoa que ouça o Evangelho possa dar uma resposta positiva. Para que todo homem seja indesculpável diante de Deus. Todos podem crer. Você acredita nisso? Todos podem crer e tocar a vida. Por isso todos os homens estão indesculpáveis diante de Deus. Por isso que o preço foi pago para todos. Mas vai ser eficiente naqueles que responderem ao chamado. Amém? Amém. 1 Pedro capítulo 5. Como que Deus nos chama? Houve uma pessoa que estendeu os seus braços para receber a todos que nele creem. Amém? É assim que Deus nos chama. Deus nos chamou em Cristo Jesus. Amém? Ele é o caminho para a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então foi assim que fomos chamados. 1 Pedro 5,10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória. Amém? Então em Cristo Jesus é que nós fomos chamados, irmãos. Graças a Deus por isso. Você foi chamado?
E você quer responder com alegria a esse chamado? Se entregando a essa obra de santificação? Ou você já está satisfeito com o nível de vida que você tocou? E aqui ele diz que nos chamou pela sua glória e virtude. Então, o ato de nos chamar é uma demonstração da glória e da virtude de Deus. Amém? Quem te chamou foi o Deus de toda a glória. Amém? Não é pouca coisa, irmãos. É o Deus de toda a glória que te chamou. E olha, Deus te dá a oportunidade de ser participante da sua glória. João capítulo 17, na sua oração sacerdotal, Jesus orou ao Pai para que nós fôssemos participantes daquela glória que Ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Amém? Então é a esse nível de glória que você é chamado. Amém? Então o ato de nos chamar da parte de Deus é uma demonstração de sua glória e de sua virtude. Olha, essas virtudes de Deus são extremamente pessoais. É algo do ser de Deus. Amém? Amém. A glória de Deus nós podemos contemplar. Certo? João disse: e vimos a sua glória. Oh, irmãos, a glória do unigênito Filho de Deus. Nós podemos ver a glória de Deus. A glória de Deus é manifesta. Amém? Sim. Ainda não podemos ver aquela glória que está intrínseca ao seu corpo, porque o Senhor foi tirado momentaneamente de nós, fisicamente de nós. Mas nós podemos ver a sua glória em tudo que Ele faz. Amém? Amém. Nós podemos participar das insondáveis riquezas da sua glória. Mas a sua virtude nós não podemos ver, mas nós podemos tomar conhecimento dela com o nosso coração. Amém? Conhecer as virtudes de Deus, o poder de Deus, a sua pureza, a sua santidade, a sua justiça. Isso nós podemos conhecer não com os nossos olhos, mas nós podemos experimentar isso na nossa comunhão com Ele. Amém? Depois o verso 4 diz assim: pelas quais, por sua glória e virtude, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Pedro usa aqui um superlativo para mostrar a grandeza das promessas de Deus. Ele diz grandíssimas e preciosas. Irmãos, nós devemos nos referir às promessas de Deus com o mesmo entusiasmo que Pedro. Amém? Amém? Amém. São grandíssimas e preciosas as suas promessas. Aleluia. E aqui diz que Ele nos deu essas grandíssimas e preciosas promessas. Amém? Amém. Aqui Ele diz que Ele nos deu e Ele nos tem dado, ou seja, isso não é algo que você experimenta uma vez na sua vida e depois nunca mais experimenta. Isso é uma continuidade. Nós podemos e devemos experimentar as grandíssimas e preciosas promessas todos os dias das nossas vidas. Amém? Ele nos deu e continua nos dando e ainda nos dará. Amém? Eternamente desfrutaremos dessas grandíssimas e preciosas promessas. E aqui ele diz que para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Então aqui nós temos um propósito, irmãos, de Ele nos dar essas grandíssimas e preciosas promessas. Amém? Amém. Nós
temos aqui o propósito de Deus. Para quê? Para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Irmãos, ser participante da natureza divina é o natural para os filhos de Deus. Amém? Nós não nascemos, como o Chico colocou esses dias no WhatsApp, da vontade da carne e do sangue, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. E se nós somos filhos de Deus, gerados por Deus, nós devemos manifestar, possuir a natureza de Deus. Mas isso, irmãos, é algo que é um processo vivo. Nós estamos a cada dia nos tornando participantes da natureza divina. A cada dia mortificando os feitos da carne. Amém? Isso é um processo que vai durar a nossa vida inteira. Ou pelo menos deve durar. Veja. Só a vida inteira. Então veja, irmãos, nós participamos da natureza de Deus. Naquela época, Pedro combatia o helenismo, o gnosticismo e outras pragas afins. E uma delas era que os homens deveriam ser deuses. Nós participamos da natureza de Deus e não do ser de Deus. Amém? O ser de Deus é de Deus. E no ser de Deus habita com harmonia e plenamente todos os seus atributos. É o que faz dele Deus. Mas graças a Deus, que a nós foi dado o privilégio de sermos participantes da natureza de Deus. Você pode ter e deve ter e manifestar a natureza de Deus. Obviamente que alguns atributos de Deus não são comunicados a nós, mas muitos são e devem ser achados em nós e ser aumentados em nós. Amém? A santidade, a justiça, retidão, bondade, amor, deve haver em nós. Amém? Quando diz aqui sermos participantes da natureza, irmãos, quando nós falamos em natureza, deve vir à nossa mente crescimento, desenvolvimento, caráter. Essas coisas devem vir à nossa mente quando nós falamos de natureza. Quando nós falamos do ser de Deus, indica a sua substância, a sua essência. Isso nós não tomamos parte, mas nós podemos tomar parte sim da sua natureza. E essa natureza de Deus em nós deve crescer como uma criança. E ela potencialmente, ela tem tudo o que ela vai ser na fase adulta. Não é assim? Sim. Até mesmo quando quando acontece a fecundação, está tudo ali já. É um mistério glorioso. Não é mesmo? Todas as informações, toda a capacidade está ali. Ainda que você não vê aquele ser na sua fase adulta, mas potencialmente todo o necessário está ali. Amém? Amém. Assim somos nós em Deus. Mas olha, esse desenvolvimento vai demandar sofrimento, vai demandar empenho, vai demandar dedicação, vai demandar nutrição. Mesmo? Não é assim? Para que aquele ser que tem todo o potencial alcance o nível, a estatura pretendida por Deus para ele. Assim somos nós, irmãos. Nós vamos continuar
na infância? Ou vamos crescer à estatura plena de Cristo? A plena varonilidade? Então, o Senhor quer que nós cresçamos. Olha, o Espírito Santo habita em nós, amém? Amém. E Ele é o Espírito Santificador, que habita em nós. Mas nós precisamos dar lugar ao Espírito, irmãos. Senão nós vamos ficar na mesma. Nós vamos ver aqui que este progresso, este caminho progressivo, é um caminho que demanda algumas coisas. Não vai acontecer a revelia da sua vontade. Da mesma maneira que nos foi pregado no último domingo, que o ser discípulo demanda vontade. Ou não? Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Você precisa tomar uma decisão. Se alguém quiser, você quer? Amém? Amém? Eu quero, irmãos, ser um discípulo do meu Senhor, do meu Mestre. Eu quero tudo que Deus proveu para mim. Amém? E não é riquezas, não é status, não é nada nesse mundo. Tem um hino que fala assim: tudo o que Jesus conquistou para mim é direito nosso, é nossa herança. Amém? Alguém pode falar assim: mas isso aí é teologia da prosperidade. Não, de jeito nenhum. Isso é verdade, irmãos. Jesus conquistou na cruz, e o caminho para a glória continua o mesmo. Amém? É o caminho da cruz. Então, através das promessas de Deus que há em Cristo, nós obtemos a santidade de Deus. Ele nos chamou à esfera da sua santidade. E é nessa esfera de santidade que nós temos comunhão com o Pai e com o Filho, conforme João diz em 1 João. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Graças a Deus. E aqui ele diz assim, verso 4: havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então veja, para você trilhar esse caminho, primeiramente é preciso ter escapado da corrupção. É porque é um caminho de santidade, de santificação, não é um caminho de corrupção. O caminho da corrupção, da degradação, ele conduz à morte. Mas o caminho de santidade conduz à vida. Amém? Então é necessário haver primeiro escapado deste caminho de corrupção para entrarmos neste caminho de santidade. Amém? Então, esta, irmãos, vida de santidade, ela começa já no tempo presente. Amém? Tem gente que está deixando para ser santo no céu. Não é mesmo? Lá, quando eu chegar lá, não vai ter pecado, vai ser maravilhoso, vou ficar deitada num puff de nuvem. A nossa santificação é uma obra que tem que começar aqui. Amém? Não deixe para ser santo no céu, porque você não vai ser nem aqui, nem no céu. Então, já nesse tempo presente se inicia a nossa vida com Deus, esse processo de santificação. Já nessa vida presente,
nós nos afastamos do pecado e do mal, porque nós não pertencemos mais a este mundo. Amém? Veja em Tiago. Olha o que é a religião. Religião não é vir no culto. Religião não é ostentar nome de crente. Não é tradição. Tiago 1,27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Não tem como você fazer obras e achar que tem religião pura. Os espíritas fazem isso com excelência. O lugar deles no lago de fogo está reservado. Amém ou não? Amém. Então nós precisamos visitar os órfãos, ou seja, praticar o amor. Amém? Amém. Só que é impossível alguém fazer isso de maneira agradável a Deus se primeiro ele não ter se apartado do mundo, ser uma nova criatura, guardar-se da corrupção do mundo. Ninguém compra Deus com favores, irmãos. O que eu posso fazer para impressionar Deus? Caridade? Será que isso impressiona Deus? O que impressiona Deus é o espírito quebrantado e contrito. Isso que impressiona Deus. Porque sabe por quê, irmãos? Porque Ele vê em você Jesus. Porque Jesus foi o homem mais quebrantado do mundo. Amém? Mais humilde. Então isso toca Deus. E isso sim impressiona o Senhor. Amém? Então, glória a Deus. Passamos a primeira fase. Escapamos da corrupção do mundo. Amém? E agora, verso 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento. Então, 1 Pedro fez uma alusão à obra de Deus de nos salvar. Maravilha! Essa é a parte que, graças a Deus, acredito que nós já alcançamos. Se alguém não foi salvo, hoje é o dia. Amém? Se você não foi salvo, você pode ser hoje. Venha e beba. Amém? Dessa fonte de salvação eterna. Se nós já cumprimos essa fase, escapamos da corrupção do mundo, agora nós devemos nos aplicar a esta obra. Então, existe agora o desenvolver da salvação, que foi o que o Chico pregou no último domingo. O convite para ser um discípulo. Isso diz respeito à salvação da nossa alma, porque a cruz, irmãos, é um instrumento para a salvação da nossa alma. Por isso que Jesus disse: se você quer me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz. A cruz é um instrumento para salvar a nossa alma. Amém, irmãos? Amém. Então, aqui diz que nós devemos pôr nisto mesmo toda a diligência. Essa é a nossa parte. Amém, irmãos? Amém. E graças a Deus que para cumprir nossa parte, Ele já nos deu tudo. Oh, irmãos, olha só. O Senhor não é um Deus incoerente
que te manda fazer alguma coisa que você não consegue. Amém? Por isso que Deus não apela para o homem. Eu não consigo crer nisso. Deus apelar para o homem se converter, se ele não pode se converter, se ele já está destinado para o fogo. Ué, seria injusto. Mas graças a Deus que todos podem crer, se colocar sua fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém? Na obra que ele fez. Então Deus já fez a parte dele, e ele é fiel para cumprir o que ele prometeu. Amém? Deus deu as suas promessas e ele as cumpre. Deus é um Deus cumpridor de promessas. Amém? Aleluia! Ele já nos fez as promessas e ele cumpre. Agora, ele espera que nós façamos a nossa parte. Irmãos, de uma maneira misteriosa. Deus que não precisa de ninguém, que não é movido por ninguém, que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, ele escolheu que você tenha parte nesse processo de santificação. Amém. Mas você não está sozinho. Aleluia. Deus não te entregou para você se virar sozinho. Amém. Não, ele quer que você faça a sua parte, que você renuncie à sua vontade, que você se entregue a essa obra, e ele te sustenta. Amém? Ele te esforça, ele te ajuda, ele te pega pela mão, ele não te abandona. Graças a Deus. Se a minha santificação dependesse só da minha vontade, como diz o Percy, eu estava frito. Amém, irmãos? Não depende só de mim, mas depende de mim. É um mistério, aí que está o mistério. Eu preciso me entregar a essa obra. Eu preciso renunciar a mim mesmo. Sim. Ô irmão, eu estou me lembrando daquele bom talento que falou para aquele senhor que eles colhiam onde não tinha semeado, né? Uhum. E às vezes a gente pode ter esse coração, né? Mas na verdade todo recurso nos foi dado. Amém. O Senhor não vai te cobrar nada que Ele sabe que você não possa fazer. Deus não é incoerente, irmãos. Graças a Deus que todas as coisas já nos foram dadas. Eu preciso pela fé tomar posse disso e trilhar esse caminho. Aqui diz assim, pondo nisto mesmo toda a diligência. Essa é a parte que te cabe. Ser diligente. Então aqui, essa expressão, pondo nisto toda a diligência, tem um aspecto aqui que está embutido nessa expressão, que é a pressa. Amém? Amém. Nós somos muito lentos, irmãos, para pôr nisso a diligência. Essa palavra, pondo nisto toda a diligência, está aqui embutido a ideia de pressa e de esforço. Amém? De prontidão, de pressa. Irmãos, a obra de santificação é uma obra urgente na nossa vida. Amém. Porque disso depende nós não cairmos. Amém? Amém. Disso depende nós não cairmos. Pondo nisto mesmo toda a diligência. Então aqui a ideia de pressa e de esforço. Deus quer que a gente haja assim, com prontidão para a obediência e com dedicação e esforço para atender o chamado divino. Amém? Como da mesma maneira que Deus quer que todos os seus filhos sejam discípulos, também esta obra é para todos os filhos de Deus. Amém? Não nos contentemos com um estágio anterior. Veja, em Lucas mesmo, o irmão está ministrando, Lucas 13, 24, ele diz assim: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho, larga é a porta que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas para entrar por essa porta estreita,
que conduz a esse caminho de santificação, ele fala: porfiai, ou esforçai-vos para entrar por essa porta estreita. Aí ele começa dizendo aqui o caminho. Para isso ele vai falar de 8 virtudes. Eu quero falar rapidamente aqui delas. Olha, irmãos, cadê o Jonatas? Jonatas, ele transforma pregação em imagem. Então vou dar um desafio aqui para você. O negócio é complexo. Aqui muitas vezes você pode ficar na tentação de ilustrar como uma escada, que você vai percorrendo os degraus, escalando os degraus, fé, virtude, etc. Só que não é tão simples assim, que você não escala um degrau e abandona aquela virtude que ficou para trás. Você vai percorrendo esse caminho, subindo os degraus e vai trazendo contigo essas virtudes. Então não é uma virtude substituindo outra. Você vai subindo os degraus. Então a cabeça dele está pensando aí já. Você vai subindo. Caminho, né, também, pode ser um caminho também. Então, à medida que nós percorremos, nós vamos acrescentando essas virtudes no nosso viver. Amém? Então ele começa com a fé. Irmãos, a fé é o ponto de partida. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Para que nenhuma alma se glorie. Amém? Então veja, o ponto de partida é a fé. A fé é a nossa esperança pessoal e a nossa confiança no nosso Senhor e Salvador. Amém? A partir daí é que as outras virtudes vêm. A fé, irmãos, é a raiz de todas as outras virtudes. Por isso ela aparece aqui em primeiro lugar. As 7 virtudes seguintes são acrescentadas à fé. Amém? Nenhuma dessas virtudes, irmãos, é possível de ser alcançada sem fé. Amém? Porque tudo que não é por fé é pecado. Então não pense que você, pela sua diligência, pela sua disciplina, você vai conseguir galgar esse caminho, essa escalada. Não. Sem fé, você nunca vai ter as outras virtudes. Paciência, conhecimento, amor. Sem fé é impossível. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? É impossível agradar a Deus. E o que nós estamos buscando aqui é justamente o seu agrado. É sermos aquilo que nós fomos chamados para ser. Aí ele parte para a segunda virtude, que é a virtude. A virtude aqui, irmãos, é a conduta virtuosa de pensamento, sentimento e ação. É a bondade, a moral. Então, é a virtude cristã. Amém? Amém. Essa é uma das características do próprio Deus. Lembra que o Deus que nos chamou pela sua glória é virtude. Então Deus é um ser pleno de virtude moral, de bondade. Amém? Os seus pensamentos são virtude. Então a nossa conduta deve refletir esse atributo divino em nós. Amém? A nossa conduta deve ser uma conduta de demonstração de excelência moral. E depois desta virtude vem a terceira, que é a ciência, ou o conhecimento. Que aqui ele fala assim: acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento. Irmãos,
conhecimento que é esse? Que conhecimento que é o conhecimento que vai adiante da fé? Abra sua Bíblia aí em Salmo 9. Salmo 9, verso 10. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Veja, é o conhecimento que vai adiante da fé. Então nós confiamos no Senhor. Então o conhecemos. Amém? Amém. Então esse conhecimento é o conhecimento de Deus que vai adiante da fé. Então nós não podemos, irmãos, provar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, até que conheçamos a Deus. Amém. Até que conheçamos a sua vontade. Sim. Primeiro nós conhecemos, depois nós provamos, experimentamos e nos deleitamos nela. Então a fé, irmãos, é fortalecida pelo conhecimento. Nós precisamos conhecer a Deus, saber quais são os métodos de Deus, como que Deus age. Conhecer e prosseguir, conhecer o Senhor. Amém? Como disse o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer. O seu conhecimento é infinito. O seu conhecimento você não aprende na escola. Esse conhecimento você aprende andando com Ele. Amém. Amém? Amém. Sabendo como Ele age. Por isso que você pode confiar. Você confia porque você conhece. Amém. Então, à medida que você conhece a Deus, sua fé aumenta. Amém? Porque Deus não falha jamais, irmãos. Nós podemos confiar. Deus é digno de confiança. Amém? O único, totalmente digno de confiança. Amém. Então, cada crente deve se empenhar na busca do conhecimento e da sabedoria. Amém? É isso que vai orientar a sua vida, o conhecimento de Deus. Amém. Depois no verso 6, voltando lá em 2 Pedro, no verso 6 ele diz: e ao conhecimento, aí você acrescenta uma outra virtude, que é a temperança. A temperança é o autocontrole, o domínio próprio, dependendo da versão que você está usando aí. Pedro, ele empresta esta palavra, que era uma palavra usada no contexto esportivo. No contexto esportivo lá dos gregos, é aquela disciplina que você se impõe essa autodisciplina para alcançar um desempenho melhor. Amém? Então esse é o sentido aqui de temperança, ou autocontrole, ou ainda domínio próprio. Veja aí em 1 Coríntios 9, 25. Coríntios 9, versículo 25. E todo aquele que luta ou que compete, aqui fala de uma luta que é uma competição esportiva, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Amém? Então veja, nós precisamos, irmãos, impor a autodisciplina a nós. E nós fazemos isso à medida que confiamos em Deus. Olha, a autodisciplina que você se impõe sem depender de Deus pode te tornar no máximo um bom legalista. Preste bem atenção nisso. Não é o teu comportamento que você se abstém de certas coisas, mas que o faz segundo a sua força, para alcançar a admiração das pessoas e não de Deus. Isso te faz só um legalista.
não tem poder. Então, sim, nós devemos ser sóbrios e moderados, irmãos, nas coisas concernentes a este mundo, que são boas. Quem é que não gosta de dinheiro? Quem está rasgando aí nota de duzentão? O que nós lemos lá em 1 Coríntios 7,31? Os que usam deste mundo, como que se dele não abusasse. Não está proibindo o uso do mundo, está pedindo moderação, está pedindo temperança, autocontrole, autodisciplina. É isso que o Senhor quer de nós. Então nós precisamos ser sóbrios e moderados no nosso amor, no nosso apego pelas coisas desta vida. Às vezes nós somos muito rápidos em criticar as pessoas, porque tem certos apegos a coisas deste mundo, porque são fáceis para mim, não é mesmo? Pode ser o quê? Dinheiro, diversão, comida, roupa. Olha, eu não tenho nenhum problema em não ter nenhuma bijuteria, por exemplo. Então, para mim é fácil. Mas você sabe, e Deus sabe, qual que é o seu apego. O que o Senhor requer de ti? O que o Senhor quer que você sacrifique no seu altar? Amém. O esporte está deixando de ser somente um esporte para se tornar um modo de vida, né? Sim, a vida, sim. Nós sabemos de situações em outras localidades de pessoas que se perderam por causa do esporte. Uma coisa que é boa, não é? Ela não é intrinsecamente ruim. Faz bem para o teu corpo, te impõe algumas disciplinas que são boas, mas aquilo vai se tornar a razão da sua vida. Como o Momô abriu a reunião hoje, eu vou deixar de cumprir minhas obrigações com o meu Deus por causa do esporte, por causa de uma diversão. Irmãos, isso aqui, nós vamos chegar lá, versículo 8 e 9. Isso aqui é condição para você não cair. É segurança para você não cair. Então, olha, essas coisas, esse desejo incontrolado ou imoderado por essas coisas, é incoerente com o desejo sincero por Jesus Cristo. Amém? Amém. Porque essas coisas competem com o Senhor. Depois passamos para outra virtude, a quinta, que é a paciência. Então nós vimos a temperança, agora a paciência, verso 6. Acrescentai a temperança à paciência. A paciência é o mesmo que perseverança. Irmãos, eu li uma descrição desta palavra paciência ou perseverança num dicionário grego. Não é isso que você baixa no celular ou no computador. Anote isso aqui, ó. Quem tem caneta aí? O que é paciência ou perseverança? Característica da pessoa que não se desvia do propósito de sua lealdade à fé e à piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Agora, quem quer a paciência? Acho que ninguém vai querer. Pode repetir, amigo, por favor? Olha lá, eu vou repetir aqui então. Vou repetir. Paciência ou perseverança são sinônimos, em algumas traduções aparece paciência ou outras perseverança. É a característica da pessoa que não desvia do propósito de sua lealdade à fé e à piedade.
Característica da pessoa que não se desvia do propósito de sua lealdade, a fé e a piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Então, quando você ora assim, Senhor, dá-me paciência, né? Geralmente é a oração dos pais, né, em relação aos É a filhos. tribulação que produz paciência. Então, irmãos, quem quer paciência? Uns amém tímidos, né? Literalmente, a palavra paciência significa permanecer debaixo de um conflito. Conforme a irmã citou ali, Romanos 5. Em Romanos 5 nós vemos que é a tribulação que produz paciência. Amém? E olha, a paciência ela precisa ser uma obra consumada plena. Amém? Tiago 1,4. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Não é isso que nós estamos galgando? Amém. Ou buscando alcançar? Que essa plenitude, essa varonilidade perfeita? Então, para ela nós precisamos que a paciência tenha a sua obra perfeita. Ou seja, sermos provados na paciência até o sumo. Então, quando isso acontecer, nós seremos perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Amém? É mistério, irmãos, que nós passemos por muitas tribulações para entrar no reino dos céus. Amém. Agora, se você não quer ser provado nisso, então fica difícil ter o reino. E olha, por mais aguda que seja a tribulação, ela é menor do que o castigo que o nosso pecado merece. Lembre-se disso. Sexta virtude, piedade. Aqui, irmãos, nós lemos no versículo 6, e a paciência, a piedade. Ou seja, adiante da paciência está a piedade. Ou seja, a piedade, irmãos, colocada nessa ordem, significa que ela é consequência da paciência. Então, você quer ser uma pessoa piedosa? O que vai gerar piedade em você é a paciência na tribulação. Você já reparou que as pessoas mais aptas a exercer misericórdia e a ajudar os outros é aquelas pessoas que passaram por mais sofrimento? Amém. Não é assim? É assim. Essas pessoas têm uma graça de Deus especial para consolar, para animar, para ajudar. Quem não sofre nada, não tem nada para oferecer. Então a piedade, ela é produzida pela paciência. Quando nós suportamos com paciência as aflições, nós experimentamos, ou melhor, nós conhecemos a Deus de maneira pela experiência ou experimental. É nas mais agudas tribulações que nós experimentamos o amor de Deus. Não é assim? Parece uma loucura, um contrassenso, mas é assim mesmo, irmãos. Quem passou por um dia mau aqui, Amém. todos nós, aflições na saúde, na família, enfim, coisas terríveis que se acometem a nós. E é nesses momentos mais agudos que nós experimentamos o amor do Pai.
Veja que mesmo quando nós somos disciplinados, olha só, nós estamos falando da piedade que é resultado da paciência na tribulação, amém? Não tire isso da sua mente. Estamos falando da piedade como resultado da paciência na tribulação. Às vezes a tribulação para você é a disciplina de Deus. E mesmo isso, mesmo quando Deus te disciplina, te castiga, se você se submete à disciplina de Deus, isso vai gerar piedade em você, irmão. Olha só que glória isso! Nada se perde daquilo que se acomete aos filhos de Deus, daqueles que se entregam a esse caminho. Veja o Salmo 89. Eu vou precisar fazer que nem o Christian Shea, né? Eu vou emprestar uns minutos da próxima mensagem, que já era para eu encerrar aqui, mas eu não posso encerrar sem terminar isso. Porque vamos perder, se não fizer isso, vamos perder o fio da meada. Salmo 89. Vamos exercer já, irmãos, a temperança. Amém? Amém. Esquece o banquete que você vai participar daqui a pouco. Salmo 89, verso 32. Olha só, irmãos, que salmo consolador. Então visitarei, falando do castigo, da disciplina de Deus. Então visitarei a sua transgressão com a vara, e a sua iniquidade com açoites, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Amém? Então, mesmo quando a nossa tribulação, quando nós sofremos, somos pacientes debaixo dessa tribulação chamada vara, mesmo assim, produz em nós piedade, porque nós experimentamos e conhecemos Deus na tribulação. E olha só, outra coisa, outra circunstância, que muitas vezes nós achamos que é impossível crescer nela. Né? A Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 12, que quem está sofrendo o castigo, não consegue ver proveito nenhum daquilo, no momento que está sendo corrigido, mas depois que passa, produz um fruto pacífico de justiça naqueles que são exercitados por ela, pela disciplina. Então, mesmo se a sua tribulação for disciplina de Deus, você vai experimentar um crescimento em piedade. Amém? E você vai conhecer a Deus nessa tribulação. Outra coisa que pode te afligir, mas mesmo assim é possível crescer nessas virtudes, é quando nós estamos rodeados de iniquidade no mundo. As coisas do mundo te afligem. Amém ou não? Amém. Olha, Noé e Ló foram citados por Pedro em 2 Pedro. Noé como pregoeiro da justiça, o justo Noé no meio de um mundo mergulhado em trevas. E não só ele, também diz que o justo Ló atribuía a sua alma justa. Então, mesmo que essas coisas se tragam sofrimento, nós podemos praticar ali mesmo a piedade. Amém? Amém. Quando estamos conscientes de que Deus está presente, seja na correção, seja na tribulação, seja diante das injustiças que
nossos olhos contemplam, Deus está conosco. Deus é um Deus presente. Amém, irmãos? E depois nós vamos para a penúltima virtude. E a piedade, verso 7, o amor fraternal. O amor fraternal, irmãos, é aquela afeição terna que nós temos por nossos irmãos em Cristo. Olha, você quer um motivo para você ter amor por seu irmão? Lembre-se de que ele é filho do mesmo pai. É mesmo? Nós não agimos assim. Você vê naturalmente irmãos que se amam porque simplesmente são irmãos. Por que nós não fazemos o mesmo? Amém. Amém? Somos filhos do mesmo Pai, somos servos do mesmo Senhor. Somos membros da mesma família. Temos a mesma condição de peregrinos. Nenhum de nós tem a pátria aqui. E nós somos herdeiros da mesma herança. Então nós devemos amar nossos irmãos com um coração puro, conforme Pedro mesmo fala no capítulo 1, verso 22 da primeira epístola. Amai-vos, não armai-vos, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Ou seja, é um amor desinteressado. É um amor que não está contaminado com interesses. É um amor que se compraz no irmão, que tem alegria, que honra. Essa palavra é a palavra Filadélfia, né? No Salmo 16, versículo 3, não precisa abrir não, mas diz que o salmista fala assim, que nos nobres, né, nos seus irmãos ali, o sentido é esse, está todo o seu prazer. Amém? Salmo 16, verso 3. São eles os notáveis que estão sobre a terra. Neles está o meu prazer. Olha, quem não tem prazer na comunhão, irmãos, está muito mal espiritualmente. E por fim, o amor, aqui parece uma redundância, mas é o amor, ele fala primeiro de Filadélfia, que é o amor fraternal, o amor entre irmãos, e depois no último estágio, o amor, que é o amor ágape, né? Então veja, esse amor ágape, ele excede o amor aos irmãos. É aquele amor que é uma dívida que nós temos para com todos os homens, que diz, não deveis nada a ninguém a não ser o amor. Então nós devemos esse amor. Amém? Este amor é uma evidência de que nós estamos em Deus. 1 João capítulo 4, versículo 16, diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Amém, irmãos? Depois no versículo 8, nós vemos assim: porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, nós vimos que essas virtudes são um teste para o nosso discipulado. Essas virtudes são evidências de que nós estamos nesse processo de santificação. E aqui é uma promessa, irmãos, de que se nós nos aplicarmos a essas virtudes, não substituindo uma pelas outras, como eu falei, mas somando umas às outras. Se nós nos aplicarmos a elas, nós teremos uma farta colheita do conhecimento de Jesus Cristo. Amém? E o contrário também é verdade. Se nós negligenciarmos, nós sofreremos perda espiritual e privação.
Então nós temos uma declaração positiva no versículo 8 e uma negativa no versículo 9. Então, se nós possuirmos essas virtudes, se elas continuarem aumentando em nós, nós teremos vida abundante. Amém? Olha, aqui diz, se nós tivermos essas virtudes, nós não ficaremos nem ociosos, nem estéreis. Olha, para você gerar vida, isso aqui é ser fértil, né? Estéril é que não reproduz, não é isso? Que não gera vida. Então, se você quer gerar vida, se você quer que essa vida impacte outras pessoas, você tem que se empenhar em que essas virtudes sejam achadas na sua vida e que aumentem. Amém? Aqui diz no versículo 9: em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe. Aqui ele apresenta um contraste. Verso 9: em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então, Pedro não está acusando ninguém aqui. Ele está falando de maneira genérica. Pois em quem não há essas coisas. Ele fala assim, irmãos, isso não há em vocês. Amém? Então ele está falando que essas coisas podem acontecer. Amém? Não é uma acusação contra aqueles destinatários da carta. Mas ele está fazendo um alerta, irmãos, que essas coisas podem não serem encontradas em nós. E isso é muito grave. Então, se em nós não forem achadas essas virtudes que vão dar fé ao amor, nós estaremos ociosos, ou seja, sem ocupação, ou seja, seremos inúteis. Ocioso é o inútil. Quem não quer ser usado por Deus? Para o louvor de Deus, para a sua honra, para a sua glória. Eu quero. Então essas coisas têm que ser achadas em mim. Irmãos, hoje é o dia para você olhar se essas coisas estão em você ou não. Amém? E para usar isso aqui, para ilustrar, Pedro usa a metáfora do cego. Em quem não há essas coisas é cego. E ele fala assim, nada vendo ao longe. Você sabe o que é a palavra traduzida por nada vendo ao longe? Essa expressão nada vendo ao longe, no original é míope. Exatamente míope. Então tem duas condições aqui, cego e míope. Olha, um cego não vira míope, mas um míope pode virar cego. Então, irmãos, se nós estamos míopes, ainda há esperança para nós. Amém? Amém? Não deixemos, irmãos, que a coisa se agrave e nos tornemos cegos. O cego é aquele que está em trevas. Amém? Amém? Olha só. Uma pessoa que negligencia, olha só, isso é importante, uma pessoa que negligencia o cultivo destes valores espirituais é cega para a palavra de Deus. Ou nada vê ao longe. Irmãos, a fé tem a ver com ver ao longe. Agora, se você só vê o que está perto, tem uma outra versão que fala assim, é cega, vendo só o que está perto. Muita gente só vê o que está perto. E sabe o que está perto dela? O mundo. Ela só vê as coisas do mundo. Ela vê naturalmente. Você precisa de um segundo toque do Senhor, para que
que você possa ver ao longe e nitidamente. Então, tem duas categorias aqui: aqueles que já estão em trevas. A Bíblia diz que aquele que odeia seu irmão está em trevas, e as trevas lhe cegaram os olhos. Como é que você vê seu irmão? Você vê ele como um irmão? E aqui ele vai mais longe. Ele fala assim, ó: havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Olha, o esquecimento, presta atenção nisso. O esquecimento acaba com a sua vida espiritual. O esquecimento é produto da ingratidão. Você está todos os dias diante da bênção de Deus e ainda é capaz de esquecer de Deus. Irmãos, eu já ouvi cada absurdo e os irmãos não fazem nem ideia. Eu já vi um irmão falar assim que ele esqueceu que era dia da reunião. Irmão, você não vem na reunião, sendo o pastor chato, né? Aconteceu alguma coisa? Irmão, eu esqueci que era o dia da reunião. Pô, irmão, que vergonha, que ingratidão. Quando você está diante das bênçãos de Deus, você se lembra que Ele é o autor das bênçãos? Amém? Amém. Você se lembra? Quando você está diante de um prato de comida quente, quando você está diante de confortos, de uma boa casa, nós somos sempre estimulados, exortados a lembrar-se de Deus e nunca esquecer. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Nós estamos aqui diante de uma lembrança, amém? Do memorial, para não esquecermos, nós somos comprados por sangue, amém? Que nós fomos unidos porque o corpo do Senhor foi partido. Lembre-se, não se esqueça, não se esqueça. O esquecimento bloqueia o passado. Bloqueia a lembrança de que você foi perdoado por Cristo. Isso é produto da ingratidão. Olha, qualquer um, presta atenção aqui, irmãos, vou encerrar já. Qualquer um que olhe com gratidão para o dia da sua conversão não vai se omitir dessas virtudes. Você vai se lembrar que você foi comprado, que você foi resgatado. Você vai se lembrar de onde Deus te tirou. Você vai se esquecer da purificação dos seus antigos pecados. Olha, veja aí o Salmo. Salmo, vou encerrar com 4 passagens aqui no Velho Testamento. Salmo 106. Sobre esquecer-se. Você nunca se esquece daquilo que você dá valor. Amém? Anota isso na sua Bíblia, que é verdade. Eu nunca me esqueço daquilo que eu dou valor. Salmo 106, verso 13. Verso 3, verso 11 diz assim: e as águas cobriram seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram seus louvores. Porém,
cedo se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho. Então veja, quando você se esquece, isso significa desprezo pela direção de Deus. Se esqueceram, não esperaram o seu conselho, ainda que tenham sido livrados, se esqueceram. Então essa é a consequência de se esquecer de Deus. Verso 21. Verso 19, é melhor. Fizeram bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida, e converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus. Então a primeira consequência de se esquecer de Deus é desprezar a sua direção. Eu dirijo minha vida. Olha, irmãos, a Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 3. Presta atenção nisso. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Muita gente esquece de Deus ao tomar decisões. Então vai acumulando decisões sem consultar a Deus. Porque se esqueceu de Deus. Esqueceu da purificação desses antigos pecados. Esqueceu daquela fase da vida quando Deus te guiava pela mão. E agora você sacode de sobre si as cordas de Deus. Não quero a sua direção. Eu quero dirigir a minha vida. Então, se esquecer de Deus, se esquecer das suas obras, a primeira coisa é desprezar a direção de Deus. A segunda coisa que nós vemos aqui, esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandezas do Egito. Então, outra consequência aqui de se esquecer de Deus é se entregar à idolatria. Criar um Deus para si. Criar um Deus para si. E você sabe que o que eles fizeram diante daquele bezerro? Prostituição, imoralidade. Então, a outra consequência de se esquecer de Deus é se entregar à prostituição. Satisfazer a carne. Escolher um Deus que aprova aquilo. Salmo 78. Olha só. Outra consequência de se esquecer a Deus, esquecer de Deus. Salmo 78, 10 e 11. Não guardaram a aliança de Deus, e recusaram andar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Desobediência, atitude de quem se esquece de Deus. Você quer esquecer? Você quer permanecer esquecendo-se de Deus? Lembre-se do que Deus fez por ti. Provérbios, capítulo 3. Texto que eu citei. Provérbios, capítulo 3, versículo 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparte-te do mal. Isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Agora, honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Irmãos, muita gente atribui que não contribui com a obra de Deus porque se esqueceu. Você esquece de comer? Você esquece de ir para o trabalho? Você esquece de se vestir, tomar banho? Você esquece de se divertir, de passear?
Você se esquece? Por que para contribuir, para honrar ao Senhor? É ao Senhor. Às vezes, irmãos, a gente se constrange de tocar nesse assunto porque achamos que os irmãos vão entender que nós estamos falando em benefício próprio. O benefício de quem contribui é para ele mesmo. É uma bênção, não é uma maldição. Onde está o teu tesouro? Exatamente. Eu esqueci. O irmão está passando necessidade. E você se esqueceu? Irmãos, como que nós podemos fazer uma refeição sabendo que tem um irmão nosso que congrega conosco, que não tem a oportunidade de comer o que eu como? Eu esqueci. Isso não é esquecimento, isso é desprezo pelo Senhor. Vamos chamar as coisas pelo nome certo. Não fique maquiando. Eu esqueci de honrar o meu compromisso. Não esqueceu, você deliberou não honrar. É assim que funciona, irmãos. Sejamos honestos. Quem sofre não esquece. Eu temo de nós temermos a Deus e não sermos teóricos. A pessoa honra a Deus com tudo, mas não toca no meu bolso. É ao Senhor que nós honramos. Quando nós assistimos o nosso irmão, quando nós somos fiéis na contribuição, nós estamos honrando a Deus. É o que está escrito. Honra o Senhor com a primeira parte dos teus ganhos. É ao Senhor. Então, o seu problema é com Deus. Você está se esquecendo, é de Deus. E lá no Salmo 9, o Momô também citou no Salmo 1 isso. Mas no Salmo 9 fala exatamente dos que se esquecem de Deus. Se esquecer de Deus, o fim é juízo. Não me lembro que versículo está, mas lá no Salmo 9 tem um versículo que fala sobre aqueles que se esquecem de Deus. Não nos esqueçamos daquele que nos salvou, irmãos. Daquele que nos provê toda sorte de bênçãos. Amém? Daquele que nos deu grandíssimas e preciosas promessas. Não se esqueça de Deus em nenhuma das suas atitudes, seja no congregar, seja no contribuir, seja na comunhão, em tudo. Procure essas virtudes na sua vida, essas 8. E se você não as encontrar na sua plenitude, ou seja, isso aqui é para todos, ou quem que julga que já alcançou tudo, vamos aos pés daquele que nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Vamos aos pés daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Ali nós encontraremos tudo o que diz respeito à vida e piedade. Pai Santo, nós te bendizemos pela tua palavra, que é o verdadeiro. Ó Deus, e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós queremos galgar este caminho. Ó Deus, queremos avançar. Não queremos ficar, ó Deus, estagnados naquilo que já alcançamos do Senhor. Temos entendido que esse é um caminho vivo, Senhor. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos ajude a realmente trilhar este caminho. Ó Deus, e acrescentar à nossa vida virtude após virtude. Ó Deus, de maneira que não fiquemos ociosos nem estéreis no teu conhecimento. Ó Deus, para que se cumpra em nós aquela palavra que diz que se em nós houverem e abundarem essas coisas, nós não ficaremos infrutíferos. Ó Deus, seremos guardados de cair. Pedimos ajuda do Senhor. Ó Deus, a avançarmos neste caminho.
Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. 9:17. 9:17, pode ler. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Grave, que nós não sejamos contados entre esses.